o Botafogo puxou a fila, porque ele começou a contratar. Aí, sei lá, de alguma forma, o Flamengo falou: peraí, eu tô perdendo jogador toda semana, vou contratar um monte também. Rasgou o orçamento e contratou. E assim foi. E o Cruzeiro também puxando a fila. O que você acha? Para mim eu concordo com o voto do Arnaldo, eu acho que o Botafogo também é o que pode mudar de patamar. É claro que, especialmente na torcida, você gera uma pressão, mas não dá para os clubes se comportarem como o Botafogo. E eu ouso dizer aqui, para apanhar de todos os botafoguenses, que não dá nem para o Botafogo se comportar como o Botafogo está se comportando, se a gente considerar apenas o faturamento e o caixa do Botafogo. Considerando que o Textor sim é dono de uma holding que tem vários clubes, mas você considerando apenas o que o Botafogo fatura, o tamanho da grana do Botafogo, essas contratações não deveriam caber. Mas não temos o fair play financeiro, então não há irregularidade, não há ilegalidade. O Textor está, neste caso, agindo dentro do que a lei do futebol brasileiro permite, coisas que não seriam permitidas, por exemplo, onde ele tem o Lyon, na França, e onde ele tem os times na Inglaterra e por aí vai. Mas, tirando essa questão, que para mim é certamente polêmica e vai prejudicar o futebol brasileiro no futuro, mas como isso não existe ainda, o Botafogo é fato que está foi o que contratou melhor e é o que puxa a fila, é o que pressiona o torcedor. Imagina você, o torcedor flamenguista, vê o Vinha machucado, o Ayrton Lucas que vira e mexe é convocado, ou que às vezes tem uma lesãozinha muscular, você fala, precisamos de outro lateral esquerdo e contratou o Alexandro. No caso, com certeza isso pressiona. O que eu acho que não pode acontecer é os clubes normalizarem esse tipo de contratação. Então, o Flamengo perdeu. Vamos supor que amanhã ou depois o Flamengo perde. A janela já está fechada, mas imaginando uma janela aberta. Amanhã ou depois o Flamengo perde. Já está com as contas comprometidas. O Flamengo não pode perder a estabilidade e a tranquilidade financeira que demorou um tempo para conseguir alcançar para tentar acompanhar o Botafogo. Assim como o Palmeiras não pode fazer, assim como o Corinthians não deveria fazer, e a gente sabe que o Corinthians é um caso bem à parte, não paga nada e continua contratando. São dois. O Juca uma vez falou que não adianta a gente falar em fair play financeiro, adianta a gente falar em doping financeiro, que as pessoas entendem melhor, e eu concordo com ele. O Corinthians tem um doping financeiro de uma forma diferente. Não paga e continua contratando. Não deixa nada em dia e continua contratando. É como se você tivesse um concorrente da sua mesma loja que não paga imposto, não paga os fornecedores, continua vendendo, às vezes faz um preço até melhor que o seu e está tirando o seu cliente. No caso do Botafogo, é um doping financeiro diferente, é um saco sem fundo de dinheiro que o Textor continua injetando, mesmo que não seja compatível com as receitas do Botafogo. E aí a gente vai ter que ver a longo prazo qual vai ser esse efeito. Afinal, o Textor é dono do Botafogo. A gente não tem mais aquela história como era antigamente, né? O clube é associativo, se ficar muito mal, vai continuar ali com seus torcedores, com a sua sede social. O Textor é dono, ele simplesmente pode chegar e falar: agora todo mundo vai embora. Então a gente tem que aguardar. E eu acho que urge, com cada vez mais as SAFs aqui no Brasil, e aí não só o Botafogo, tem também a do Bahia, a do Cruzeiro, por aí vai. Eu acho que urge uma regulamentação financeira. E não adianta a gente ficar aqui batendo e falando o que a gente acha, o que a gente não acha, se os clubes não se unirem e realmente colocarem isso no papel. Ainda sobre o Botafogo, só um detalhe, né? E acho que vale ressaltar. Eu não acho que todo mundo deve gastar o quanto pode, quando não pode e tal, essa questão. Só que a real é que a bandeirinha do fair play financeiro, da controle de gastos, ele só aparece agora que o Botafogo tá ganhando de todo mundo, né? Como o Botafogo amassa todo mundo, contrata um jogador por semana, elimina um, ganha do outro, tem chance de ganhar o brasileiro. Agora, opa, como assim? Isso não pode. Quando o Botafogo apanhava de todo mundo, ninguém ligava. Podia estar contratando quem quisesse, Mas gastando. é justamente por isso, Tirone, que a gente precisa ter uma política de fair play financeiro faz tempo. Agora está voltando ao assunto porque o Botafogo está contratando muito. Mas a gente precisa ter uma política de fair play financeiro, não é para proteger o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, é para proteger o produto como um todo e para que casos como o Botafogo, que quase faliram, casos como o Cruzeiro, casos como o Vasco, que chegam ali na beira do poço, aliás, no fundo do poço,
não podem acontecer. Quando a gente institui uma regra financeira e um fair play financeiro, não é só para proteger a igualdade do campeonato, e aí você tem vários critérios, tem a questão do salário, tem a questão da receita, é também para proteger os próprios clubes, porque com as regras do fair play financeiro você protege o seu clube. Então, o dirigente não vai poder tentar fazer ali uma gestão de 3 anos para contratar, ser campeão, virar história e depois deixar a bomba para o próximo que assumir, porque é isso que é a prática que a gente vê. Então eu entendo o seu ponto, os botafoguenses levantam essa bandeira, não tinha fair play, e é verdade, nunca teve fair play, mas também nunca teve o investimento do tamanho que a gente está tendo agora, e essa questão de clubes recentemente, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, que chegaram em dívidas gigantescas por irresponsabilidade de cartolas, porque eles pensam apenas na gestão deles de 3 anos. Sim, queria que você colocasse a sua colher nessa conversa, Nalo. Só esse ponto, é que eu acho curioso isso, né? Sempre acho, porque agora ninguém está falando do fair play financeiro do Vasco, né? Ainda. Daqui a pouco, se o Vasco começar a contratar todo mundo e ganhar, ninguém vai. Aí vão começar a levantar essa bandeira. E só para ser justo, é a mesma bandeira levantada quando o Paulo Nobre salvou o Palmeiras. O Palmeiras tinha orçamento para aquela história lá, ou quando a Crefisa pagava mais, pagava fora do mercado para o Palmeiras. Essa questão também foi levantada lá atrás, só para ser justo e não falar que eu estou defendendo o Botafogo. Aconteceu com o Palmeiras também. Também foi acusado de, opa, peraí, como assim? Que essa empresa está pagando um valor completamente fora do mercado. Ou o Flamengo, que todo mundo fala, porque ao longo da história teve sempre patrocínio estatal e blá blá blá. Sempre tem uma história, né? Só para não dizer que eu estou apenas defendendo o Botafogo aqui. Sim, sempre tem. E não é só no Brasil. Em qualquer liga. Né? O Manchester City até hoje é discutido na Inglaterra. Ele talvez tenha ferido 500 regulamentações da Premier League. Até hoje é objeto de estudo, investigação. Tem muita discussão. O Guardiola foi defender a bandeira do Manchester City, não exatamente da Premier League. Né? Na Espanha, o clube modelo não era o Barcelona, que não precisa de patrocínio, forma jogador em casa, tal. Depois você vai cavoca, descobre que é maior escândalo, aí tem sanção. Essas coisas, essas discussões, o fair play financeiro, ele é mais uma expressão do que uma prática, né? No futebol mundial. E aqui no Brasil é isso. Agora que o futebol brasileiro transborda dinheiro, como disse o Danilo, vai além das fronteiras sul-americanas, porque aqui na América do Sul, o que se discute nos outros países da América do Sul é um fair play financeiro para o futebol brasileiro, né? Para ter condição de competição continental, que não está acontecendo, né? Também. Então, essa discussão do dinheiro, Tironi, eu só acho que a regulamentação que o Danilo defende não é para prejudicar um e ajudar o outro, é para ter mínimas leis. Por exemplo, vamos tratar do Botafogo especificamente, né? O Textor foi um dos primeiros donos de clube do futebol brasileiro, SAF com dono, né, o nome, a questionar a regulamentação para SAFs no futebol brasileiro. Lembra? Ele não queria seguir contestou na justiça, etc. Tal. Então, existia ou existe uma lei de regulamentação das SAFs, por exemplo. Tem que ser respeitada, mínimas leis, mínimas regras. Agora, nessa seara de cada um defende o seu lado, e tem uma coisa nessa janela que também está embutida aí, que é a questão das ligas, dos adiantamentos que vem por aí. A minha preocupação é essa situação, por isso que eu falo em bolha. Eu consigo ver um cenário de muita dificuldade para que 20 clubes se reúnam para disputar um mesmo campeonato nessas condições, com 2 ligas, com 2 emissoras de televisão, com regulamentações diferentes, então, né, se você diverge em tudo, é difícil que você junte 20 para formar um campeonato. A liga, em tese, teria como regulamentar, inclusive financeiramente, a participação dos seus integrantes. Mas isso é um cenário utópico,
né, no Brasil. Todo mundo está no all-in em 2024, certo? E depois a gente vê. Pode ser o modelo SAF do Botafogo para ganhar os títulos esse ano e talvez não tenha mais a mesma chance num outro momento ser campeão brasileiro da Libertadores, como tá o Corinthians para não cair e tentar ser campeão em outra que não é SAF, tá devendo para caramba e tudo mais, né? No Brasil tem essa situação que você falou, Tironi, quem atira a primeira pedra, porque a estabilidade financeira, a correção dos rumos, tal, nunca existiu em nenhum clube brasileiro. Pode ser o mecenas, o doping financeiro, o patrocínio acima ou a SAF, não sei o que lá. Cada um tem a sua história, né? Ninguém tem uma história completamente dentro das regras, digamos assim. Ninguém tem. Então, tem um pouco essa situação que o torcedor do Botafogo se coloca nesse momento. Sim, eu entendo por quê. Qual vocês acham que é o maior nome desta janela do meio do ano? Não vou colocar o Luiz Henrique lá, porque ele chegou no começo do ano, que para mim talvez seja a maior contratação, o melhor jogador. Mas dessa turma que chegou agora aí, quem vocês acham que é o maior cara? Quer que eu fale os nomes aqui para vocês refrescar a memória de vocês? Alexandro do Flamengo, Alex Telles Botafogo, Alan Botafogo, Bright White Grêmio, Bernard Atlético Mineiro, Alcaraz Flamengo, Cássio no Cruzeiro, Felipe Anderson no Palmeiras, Gonçalo Plata no Flamengo, Igor Jesus no Botafogo, Matheus Henrique no Cruzeiro, Felipe Coutinho no Vasco, Thales Magno no Corinthians, Thiago Almada no Botafogo, Thiago Silva no Fluminense. Esses os principais Eu aí. acho que o maior nome é o último, tá? O Thiago Silva do Fluminense. Nossa, que tá não jogando fino ainda, hein? Não, ele que é um jogador de um outro nível. Nós temos vários da geração Thiago Silva jogando aqui também, né? Thiago Silva, Fernandinho, Luiz Gustavo, Marcelo, Rafinha, blá, 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 tem um monte. Voltou todo mundo, até o Bernard voltou, né? É o Davi Luiz, dá pra gente pôr nessa geração, né? Davi Luiz. Mas eu acho que o Thiago Silva, desses todos, é o que estava jogando com o titular no time dele na Premier League e tal. Tipo o Fernandinho, né? Foi para o Atlético Paranaense e que agora começou a sofrer com lesão, né? No começo estava tudo bem e tal. Talvez o maior nome seja o Thiago Silva, mas indubitavelmente, para mim, as melhores contratações foram as do Botafogo, porque elas seguem um perfil. Desde o início, aliás, isso a gente tem que também salientar. É um perfil de juventude e saúde. Tem os complementos, tipo o Alex Telles, mas o perfil do jogador que o Botafogo contrata desde que o Textor entrou é jovem, com muito vigor físico. E aí, por isso que você chega lá no Luiz Henrique, talvez como o maior, né, maior ícone desse ano, né? Foi contratado na janela anterior. Mas para mim, o maior nome é o Thiago Silva. Fala aí, Danilo. A questão é que o Thiago Silva já está fazendo a diferença, né? Ele chegou e realmente transformou o que era o Fluminense que é o vice-líder do segundo turno. Você imaginar o que o Fluminense fez e onde ele está na tabela, o que estava no primeiro turno, sendo vice-líder do segundo para estar nessa posição. Mas futebol por futebol e estilo de jogo, o que mais me chama atenção é o Almada. Eu gosto muito do futebol, do estilo de jogo do Almada. Eu acho que é um estilo de jogador que a gente tem pouco no Brasil. A questão é que o Thiago Silva já fez mais a diferença do que o Almada até aqui. A gente está agora entrando em setembro, então vamos ter aí mais um pouquinho de temporada para ver. Mas o nome mesmo, assim, o potencial eu gosto do Almada. Agora o Thiago Silva é difícil a gente falar que não mudou o patamar do Fluminense, né? O cara que entrou e já fez a diferença. A gente tem que ver primeiro por quanto tempo e por conta da idade e de como vai ser esse Fluminense o resto do ano. Mas nome por nome, esquecendo o que eles já produziram em campo aqui agora, eu ficaria com o Almada.